Olá e bem-vindo ao Revelando o Apocalipse, o canal de profecias bíblicas que vai direto ao coração dos mistérios da profecia. Meu nome é Alan Dubre e se você aprender algo com nossos ensinamentos, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. Se você tem familiares e amigos que não entendem inglês, temos traduções para todos os ensinamentos deste canal, vídeos curtos e completos, traduzidos para 10 outros idiomas. Você encontrará os links na caixa de descrição abaixo para compartilhar. Dito isso, no ensinamento anterior, abordamos uma revelação muito clara, que começou a mostrar que pré-tribulação, meio-tribulação e pós-tribulação são absolutamente verdadeiros. E isso não acontece em um período chamado de 7 anos, mas sim em um período chamado de 14 anos, e uma pequena porção chamada de acima. Bem, hoje vamos nos aprofundar ainda mais nisso e mostrar onde isso pode ser encontrado, onde pré-tribulação, meio-tribulação e pós-tribulação podem ser encontrados. Em muitos outros lugares das Escrituras, com um foco hoje nos evangelhos. Por que os evangelhos? Por que especificamente os evangelhos sinóticos de Lucas, Marcos e Mateus? Bem, se você tem acompanhado, já entende por que existem 3 evangelhos sinóticos, porque eles têm as mesmas conversas, as mesmas histórias, mas eles são apresentados de forma diferente e às vezes com palavras que não coincidem. Parece que é algo completamente diferente. Bem, isso acontece porque há profecia entrelaçada em toda a Escritura, e temos provado isso em nosso canal, o Ministry Revealed, há mais de 8 anos, em dezenas e dezenas e dezenas de lugares só nos evangelhos. Então, com esse entendimento agora, e se você ainda não ouviu, basta voltar e começar a assistir alguns desses vídeos desde o início, e você vai entender exatamente de onde estamos vindo. Então, qual foi essa conversa no último ensinamento? Foi bem aqui em 2 Coríntios 12. Agora lembre-se, tudo o que foi, será. Nada é novo debaixo do sol. Rima, não é? Não é exato. Rima. E o mesmo acontece com a profecia. Não fica tão claro para todos quando simplesmente leem a página tal como está, pensando no presente. Ok? Existe o que era, existe o que é e existe o que está por vir. E o era e o irão ambos se manifestar nas tipologias do é por vir. Então, à medida que o seu entendimento sobre o fim dos tempos for se abrindo cada vez mais, você começará a enxergá-lo em toda a Escritura. E aqui em 2 Coríntios 12 é o mesmo tipo de cenário. Aqui, Paulo está falando sobre um evento que aconteceu em sua vida ao longo de 14 anos e alguns meses. Mas quando você olha para isso, através de uma lente profética, vê um retorno do Senhor pré-tribulação, meio da tribulação e pós-tribulação. Fica absolutamente claro. Diz, eu conheci um homem em Cristo há mais de 14 anos. Ao longo dos anos, revelamos que esse acima é um período de 50 dias. Vai ser um tempo como se fosse um arrebatamento ao terceiro céu, que faz parte do reino de Deus. Depois diz, eu conheci um tipo de homem, não exatamente em Cristo, como o primeiro, mas de certa forma ele foi arrebatado. Este é o arrebatamento e este vai para o paraíso, que também é o reino de Deus. Depois diz Paulo, aqui no versículo 14, eis que pela terceira vez estou pronto para ir até vocês, e não serei pesado, e assim por diante. Esta é uma imagem do Senhor agora vindo com o reino dos céus após a tribulação, com os pés sobre o monte das oliveiras. Pré, meio e pós são todos verdadeiros. E se você às vezes ficar se perguntando, caso eu não mencione o capítulo em que estou, é só olhar para a direita e você saberá em qual capítulo estou. Já falamos sobre isso antes, no vídeo anterior e em alguns shorts. Então agora vamos dar um passo adiante e mostrar o pré, meio e pós nos evangelhos. Você sabia que nos discursos de Lucas, Marcos e Mateus, só Lucas tem o pré-tribulação? Você sabia que em Marcos não há discussão sobre a tribulação do meio?
Você sabia que Mateus fala sobre a tribulação pós? Porque ainda não há recebimento ou ajuntamento de pessoas até depois do último ano, mas só Lucas menciona diretamente um povo sendo levado, e esse é o pré-tribulação. Dá uma olhada nisso. Estamos aqui no discurso de Lucas. Desculpe. Em Lucas capítulo 19, logo antes da história da transfiguração, no versículo 28, aqui estamos no versículo 27. Escute com atenção, mas eu lhes digo uma verdade. Pode haver alguns de pé aqui, os quais não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Você sabe o que isso significa? Bam! A próxima coisa que verão, quem estiver vivo naquele tempo do pré-tribulacionismo, a próxima coisa que verão, sem nunca terem experimentado a morte, é o reino de Deus. Veja isto. Vamos ver o que Marcos diz. Em Marcos capítulo 9, versículo 1, e ele lhes disse: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte. Escutem com atenção, até que tenham visto o reino de Deus vir com poder. Isso não é o mesmo que o de Lucas. Em um deles é bang. A próxima coisa que você verá é o reino de Deus, sem nunca ter provado a morte. Este aqui diz, não até que tenham visto o reino de Deus chegar. Perceba, Lucas e Marcos ambos mencionam o reino de Deus. Você sabe por quê? Porque o pré-tribulação e o meio-tribulação, ambos vão para o reino de Deus. O terceiro, o céu é o reino de Deus. O paraíso é o reino de Deus. O retorno do Senhor é ele vindo com o céu na terra. Você consegue ver a diferença? Agora, vamos abordar essas diferenças com um pouco mais de detalhes daqui a pouco. Vamos para Mateus. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que há alguns aqui de pé, os quais não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Olá, você percebe essas diferenças? Elas ficam cristalinas quando alguém as aponta para você. Quando você lê os 3 evangelhos sinóticos, isso se torna cristalino. O que está acontecendo aqui? Primeiro foi o reino dos céus. Primeiro foi o reino de Deus. O segundo foi o reino de Deus. Qual é o terceiro? Não há menção ao reino de Deus, porque é o Filho vindo com o seu reino, o reino dos céus, e a promessa para todos os judeus, a promessa do seu reinado milenar desde a história. Bem louco, né? Vamos dar uma olhada. Aqui está conectado esse pré-tribulação de Lucas. Que a próxima coisa, vai acontecer. Eles vão estar no terceiro céu. Está bem aqui em Apocalipse, capítulo 5. E eles cantaram um novo cântico, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. Veja, antes mesmo dos selos acontecerem. Pois foste morto, e com teu sangue nos redimiste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. Olá, 10.000 vezes 10.000, milhares de milhares. Onde está o meio da tribulação em Marcos? Bem, olhe só isso. Lembra do que acabamos de dizer em relação ao pré-tribulação? É antes mesmo dos selos serem abertos. Vamos ao capítulo 6. É antes do cavaleiro do cavalo branco. Lembre-se, acabamos de ensinar sobre o cavaleiro do cavalo branco, que ele é o filho do homem. Ele vem após o casamento pré-tribulação de 7 dias. Ele vem no 8º dia e estará aqui avisando com um grupo de pessoas e ficará aqui por 40 dias. Ele é o cavalo branco. Perceba que isso acontece antes do cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse 5. E Lucas 21, em Lucas 21, lembre-se que falamos que a pré-tribulação é mencionada no discurso de Lucas? Está bem aqui. Em Lucas 21, versículo 36, vigiai, pois, e orai sempre, para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Este é o versículo pré-tribulacionista de todos os versículos pré-tribulacionistas. Agora, e quanto a Marcos? Lembra do que acabamos de dizer em Marcos? Tem visto, está no passado.
Ou seja, eles terão visto o reino de Deus vir com poder antes de serem levados no arrebatamento da grande multidão no meio da tribulação. Bem, veja só isso. Em Apocalipse capítulo 7, espere e olhe o que aconteceu em Apocalipse capítulo 6. No final do 6º ano dos selos, no final do 6º selo, o Filho do Homem está vindo. O Cordeiro está aqui no tempo da sua grande ira. E então, em Apocalipse 7, são os 144 mil sendo selados. E depois você tem o arrebatamento da grande multidão no meio da tribulação, que é o grupo indo para o paraíso. Agora, por que eles terão visto ele vir, o reino de Deus, vir com poder? Por que eles vão ver isso acontecer primeiro? Bem, agora você entende? Porque em Apocalipse 6, ele é visto vindo no final do 6º ano. Então, os 144 mil são selados. E então, é o tempo do arrebatamento da grande multidão no meio da tribulação. Então, eles terão visto o reino de Deus vindo com poder antes do momento deles desaparecerem no meio da tribulação, quando ocorre o arrebatamento da grande multidão. Não é incrível? Olhe para isso. Para onde eles estão indo? Lembra o que Jesus disse em João capítulo 14, versículos 2 e 3? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. O que ele está fazendo? Ele está vindo com o reino de Deus, com o paraíso, para recebê-los, para que onde ele estiver, eles estejam também. Veja, quando ele vem com o lugar preparado, não é ele vindo com os pés sobre o Monte das Oliveiras. É ele vindo com o paraíso. Este é o arrebatamento da grande multidão no meio da tribulação. E o motivo de estar no passado é porque eles terão visto, eles virem antes do meio da tribulação deles. Ótimo, arrebatamento da multidão. Agora, e quanto ao de Mateus? Mateus 16 diz: alguns não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Quando o Filho do Homem vem em seu reino? Apocalipse capítulo 11, na 7ª trombeta, que é o início do 14º ano, quando o Senhor retorna com os pés sobre o Monte das Oliveiras. Diz: e o 7º anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes no céu dizendo: os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Veja o que Apocalipse 10 diz no versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar, o mistério de Deus se cumprirá. Você entende isso? Você entende por quê? Vamos ao discurso de Mateus. No discurso de Mateus, no versículo 29, imediatamente após a tribulação, certo? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, no início da 7ª trombeta, que é a vinda do Senhor, quando tudo será revelado, diz no versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Você sabia que não há menção de som de trombeta no discurso de Lucas ou no discurso de Marcos? Você sabe por quê? Porque na vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, após a tribulação, é na 7ª trombeta, a última trombeta de Apocalipse, capítulo 11. Pré-tribulação, meio da tribulação e pós-tribulação, em Lucas capítulo 9, versículo 27, em Marcos capítulo 9, versículo 1 e em Mateus capítulo 16. Versículo 28, pré, meio e pós. Espero que isso te abençoe. Lembre-se, curtir, compartilhar e inscrever. Até breve. Tchau.